E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí? Certo? Vamos lá, então. Da sequência no nosso material aqui, então já conversamos, já fizemos um vídeo introdutório sobre o nome empresarial e agora eu vou dar sequência aqui do nosso conteúdo. Nesse momento, então, eu peço que você pegue o Código Civil lá, tá? Eu vou seguir os artigos do Código Civil em diante, tá bom? Então pega o Código Civil lá, tô com o meu Código Civil aberto aqui já, né? Ao lado aqui, neste caso. E aí, a partir do artigo 1155, artigo 1155 em diante, abre lá que vou acompanhar esses artigos e vou lendo com vocês aqui e vou apresentando, né, os principais aspectos e súmulas, enfim, o que for interessante sobre esse tema. Tranquilo? Então pegue lá o artigo 1155, dá uma pausa no vídeo se necessário, do Código Civil, e aí vamos conversar sobre esses artigos em diante, até o artigo, né, que é sobre o nome empresarial, até o artigo, cadê o artigo aqui? Artigo 1168, do artigo 1155 até o artigo 1168, ok? Vamos lá então, ó, no que se refere ao nome empresarial, tá? Vamos lá, artigo 1155, artigo inicial sobre o nome, sobre o tema. Diz lá, ó, considere esse nome empresarial a firma ou a denominação ainda adotada de conformidade com este capítulo para o exercício de empresa. Então veja, ó, nesse primeiro artigo aqui, o artigo 1155, o nosso Código Civil apresenta duas espécies de nome empresarial. Quais são as duas espécies de nome empresarial que existem? Temos a firma e a denominação. Essas são as espécies. Quando eu falo em nome empresarial, temos o nome empresarial de forma genérica, né? O gênero, no caso, e duas espécies. A firma e a denominação, neste caso aqui. A firma e a denominação. O próprio artigo colocou lá, considera esse nome empresarial, a firma e a denominação. O que são esses dois institutos, né? Antes de começar a ler os artigos aqui de forma sucessiva. A firma, tá? Neste caso aqui, é uma assinatura, tá? Do sujeito, tá? Assinatura da pessoa. Quando eu falo em firma, tá? Trata-se de um empresário individual. Toda vez que for a firma, é um empresário individual, tá? Que eu estou diante. Sendo um empresário individual, a sua responsabilidade é ilimitada, tá? Então, se eu pegar lá e eu sei que esse nome empresarial usa a espécie firma, né? Eu sei que trata-se de nome empresarial. Eu sei que trata-se de uma empresa individual. Dessa forma, eu também sei que trata-se de uma responsabilidade ilimitada desse patrimônio, tá? Ele responde de forma ilimitada, tá? O próprio artigo 156 fala um pouco sobre isso. Diz lá no artigo, ó, o empresário, o artigo 156 é o artigo na sequência, tá? Artigo 156. O empresário opera sob firma, constituído por nome completo ou abreviado, adiantando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou de gênero da atividade. Então, se eu falo em firma, a firma é para o nome somente o empresário individual que utiliza. E nesse caso, ele vai colocar o seu próprio nome no registro. Olha só, então eu vou colocar lá o próprio nome. Por exemplo, lá, Pedro Henrique Sanches. Essa é a minha empresa. Esse é o meu nome empresarial. Só eu posso criar um nome, sei lá, Calçados Bom Gosto? Não. Se for uma firma, tá? Se a sua empresa for um empresário individual, ou melhor, uma empresa de responsabilidade ilimitada, por exemplo, microempresa, empresa no porte, né? Essas empresas, obrigatoriamente, devo colocar o meu próprio nome na empresa. Olha só que interessante, né? Então, se eu for lá, vou criar uma microempresa hoje, né? Microempresa de vender calçados. Meu exemplo dando aqui com vocês, né? De calçados. Dessa forma, eu vou ter que colocar, eu vou criar um nome bem bonito, vou criar um nome Calçados, Bom Gosto, Calçados, Cascavel, enfim, não, é possível? Não. Se for uma empresa de responsabilidade ilimitada, como por exemplo, a microempresa, empresa no porte, né? Ou algo assim, ou empresário individual que seja, né? Neste caso, obrigatoriamente você tem que colocar o seu nome, tá? O nome do sujeito
Pedro Henrique lá, Sanches. É facultativo colocar até no final, tá? Calçados, Pedro Henrique Sanches Educação, ou algo assim. Mas eu tenho que colocar o meu nome físico nesse caso. Eu não posso criar um nome diferente. Ah, vou criar Bom e Barato. Não, tem que colocar o seu nome neste caso aqui. Perfeito? Tudo bem? Onde eu acho, porque, professor, mas onde que eu acho isso, né? Tá no próprio artigo aí com vocês, é no artigo 156, tá, ó, né? O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, nome Pedro Henrique Sanches ou, né, abreviado nesse caso, aditando-lhe, se quiser, caso queira, de forma facultativa, designa mais preciso de sua pessoa ou do gênero da atividade. Eu posso colocar lá, no caso queira, a designa mais necessária, lá, por exemplo, calçados, roupa, mas tem que ter meu nome por completo. E o próprio artigo 1157 também fala isso. O artigo seguinte lá, fala, ó, a sociedade que houver sócios de responsabilidade ilimitada opera sobre firma. Perfeito? Então tá lá, ó, o artigo é bem claro, tem quase uma exclamação aqui, ó. A sociedade que houver sócio de responsabilidade ilimitada opera sobre a firma que vai operar aqui neste caso. Então, cara, se a sua empresa for de responsabilidade ilimitada, microempresa, empresa do porte, eu vou ter que utilizar a firma obrigatoriamente como regra. Essa é a regra neste caso, tá bom? Continua no artigo 1157, ó. A sociedade que houver sócio de responsabilidade ilimitada opera sobre firma, na qual somente os nomes daquele poderão figurar, bastando para formá-la, aditar o nome de um deles, a expressão e companhia e sua abreviatura. Então, aqui no caso, se for uma sociedade, eu posso ser uma microempresa e ser uma sociedade? Posso, tá? Eu posso ser uma sociedade com empresários individuais? Posso. Ah, vou abrir uma sociedade aqui para criar um canal no YouTube, para vender canetas ou algo assim? Posso. Se eu fazer isso, e se a minha empresa for de responsabilidade ilimitada, eu vou adotar obrigatoriamente a firma. Então chega lá, vim aqui registrar a minha empresa, tá aqui, ó, registrar a minha empresa, bonitinho aqui. O cara vai perguntar pra você lá, o próprio servidor público, da junta comercial. Tá, mas qual que é a sua empresa é qual? Minha empresa é uma microempresa. Opa, legal. Microempresa, então, eu quero colocar o nome lá, Pedro Calçados Bom Gosto. Posso? Não. Tem que colocar o quê? Pedro Henrique, vou colocar Calçados, tá? Mas tem que colocar o nome por completo, igual no artigo 157 nesse caso. Tudo bem? Então, o artigo 156 até o artigo 157, ele fala sobre isso, tá? Ele fala sobre a firma nesse caso. Olha o parágrafo único do artigo 157, diz lá, ó, ficam solidariamente e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sobre a firma, sócios, aqueles que por seu nome figuraram na firma da sociedade de que tratar esse artigo. Então, se eu colocar lá, a minha sociedade é com o João, é com o Marcos, quem está lá na empresa é responsável neste caso também, tá? Coloquei minha esposa, coloquei minha filha, coloquei meu primo, minha sogra, enfim, vai ser responsável também por essa dívida neste caso. Vai ser responsável pelas obrigações empresariais existentes, tá bom? Fica atento a isso. Professor, e a denominação? O que vem a ser então a denominação? Se a firma é para responsabilidade ilimitada, a denominação, não obstante a isso, é para responsabilidade limitada. Toda vez que for uma empresa, né, de responsabilidade limitada, vou usar a denominação. Neste caso, então, se eu pegar uma empresa de responsabilidade limitada, por exemplo, como dizer por ações, uma sociedade limitada, enfim, qualquer sociedade que tenha uma própria Ireli, se for o caso, né, como regra geral, vou falar um pouquinho que muda um pouco, posso colocar o quê? Uma denominação. E o que é uma denominação? Denominação, então, eu posso criar qualquer nome empresarial, desde que não fosse de forma pejorativa, né? Então, eu posso colocar assim, calçados Bom Gosto, né? Calçados Cascavel, enfim, posso colocar criar um nome diferente, não precisa ser o meu nome. Dessa forma, se for de responsabilidade limitada, neste caso,
né, eu posso criar uma denominação e criando dessa forma eu vou colocar lá um nome empresarial que eu vou colocar lá, posso criar qualquer nome, tá? Desde que não seja de forma pejorativa, né? Posso colocar qualquer nome neste caso, que nada muda neste termo. Tudo bem? Continuando os artigos A, ó, artigo 158, tá? Seguindo os artigos A do Código Civil. Já li o artigo 156, artigo 155, 156, 157, agora o artigo 158. Diz lá, ó, pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integrados pela palavra limitada ou sua abreviação. Então veja o artigo 158. Se for uma sociedade limitada, tá? Vamos estudar mais para frente o que é essa sociedade limitada, ela vai ter que lá, ó, pode adotar firma ou denominação integrar pelo termo limitado no final. Então, ó, criei uma empresa, uma sociedade, minha sociedade é uma sociedade limitada. Ok, tá aqui, vou registrar. Eu tenho a opção, ou eu coloco a opção firma, ou seja, o nome do sujeito, ou eu coloco a denominação, eu coloco aqui, crio um nome nesse caso. Então aqui o artigo 158 apresentou uma exceção de criação desse nome. Só que obrigatoriamente no final tem que colocar o termo limitado no final neste caso. Tudo bem? Obrigatoriamente, tá? Então, vou colocar o nome lá. Minha empresa é uma sociedade limitada, né? Cria uma sociedade limitada aqui e vou lá registrar. Vou registrar lá como Pedro Henrique Sanches. Calçados, posso? Posso, tá? Mas eu tenho que colocar no final Pedro Henrique Sanches, ponto, limitada, tá? Para que quem for fazer negócio comigo saiba que apesar de ser uma espécie firma, saiba que a minha responsabilidade é limitada, limitada neste caso, tá? Eu vejo lá no nome empresarial, tá? Pedro Henrique Sanches. Opa, então quer dizer que ele responde para suas dívidas particulares. Melhor, ele responde para o patrimônio particular. Vou executar ele lá então, dívida particular. Responde? Não responde, tá? Desde que coloque no final o termo limitado nesse caso. Continuando lá o artigo, ó, parágrafo 1º do artigo 158. A firma será composta pelo nome de um ou mais sócio, desde que as pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Parágrafo 2º. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Então, eu posso colocar lá nessa sociedade, a designa objeto da sociedade. Não tem que colocar lá calçados, roupas, youtuber, que for a minha empresa lá nesse caso. Parágrafo 3º, esse parágrafo 3º é importantíssimo. Diz lá, ó, a omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assumem empregarem a firma ou denominação da sociedade. Então, ó, se quando eu for registrar, eu criei minha empresa, uma sociedade limitada, criei essa empresa, estou indo registrar, eu vou lá e falo, ó, coloca aí, Pedro Calçados, Pedro Henrique Calçados, ponto. Só, mais nada. Se eu fazer isso e não colocar no final o termo limitada, eu estou me respondendo de forma ilimitada e solidariamente pela dívida, tá? Então o termo no final limitada é importantíssimo. Eu tenho que colocar esse termo de forma esse termo, né, limitado, senão eu vou responder pela dívida de forma solidariamente e ilimitadamente por esse caso. Dessa forma, portanto, concluindo aqui esse artigo 158, a sociedade limitada é a mais importante que a gente temos hoje, tá? Hoje, assim, 98% das empresas são sociedades limitadas hoje no Brasil. Das sociedades, são 98%, 96% são sociedades limitadas. Então, se eu for lá registrar e não colocar no final o termo limitada, eu respondo pela dívida de forma solidariamente e ilimitadamente pela dívida. Pesado, né? Então, se for lá registrar, minha empresa é uma empresa de sociedade limitada, ou seja, só responde a pessoa jurídica pela dívida. Só ele responde. Beleza, cara. Se você não colocar lá no final o nome limitado, já dançou, já é responsável pela dívida nesse caso. Tudo bem? Fica atento a esse artigo 158, parágrafo 3º, que provavelmente vai estar na nossa prova lá. Tá? Fica atento a esse artigo. Tem que colocar no final termo limitado. Tá bom? Artigo 156, diz lá, ó, a sociedade cooperativa
funciona sob denominação integrada pelo vocabulário cooperativo. Então, cooperativo está lá, ó, artigo bem claro. Ele vai ser uma denominação, né? E vou colocar no final cooperativo. Então, pensar, ó, criar uma cooperativa de táxi. Neste caso, beleza, vou ter que colocar uma denominação, táxi 10, táxi 1000, né? E no final, colocar o termo cooperativa no final deste artigo. Ok? Continuando lá, ó. A sociedade anônima opera sob denominação ou designa sob objeto social, integrado pela expressão sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviamente. Então, se eu criar lá, neste caso, se eu tenho uma sociedade anônima, eu obrigatoriamente vou usar a denominação, neste caso, né, como no final colocando lá uma sociedade anônima ou companhia. Tá? Então, ó, vou criar uma sociedade anônima, beleza, vou ter que criar um nome fictício. Canetas melhor do mundo, pronto. Posso criar um nome lá distinto, não posso colocar o meu próprio nome nessa sociedade. Tá? O artigo falou, está bem claro isso, artigo 1160. Parágrafo único do artigo 1160, diz lá, ó, pode constar na denominação nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido com um bom êxito na formação da empresa. Então, ó, na sociedade anônima, se por algum motivo o sócio fundador, um acionista, tá? Ou algo assim, ele tenha, nesse caso aqui, um bom concorrido para o bom êxito, a formação da empresa, esse cara que trabalhou desde o começo para criar essa empresa ou algo assim, ele pode estar presente, neste caso, na sociedade. Pode colocar o nome dele lá, foi João da Silva, e aí eu vou colocar no nome da empresa, na sociedade anônima, João da Silva, porque veja, essa é uma exceção, tá? Se ele, né, ele trabalhou por bom êxito de formação da empresa, neste caso. Tudo bem? Continuando lá, ó. Artigo 1161. A sociedade comandida por ações pode, em lugar de firma, adotar a denominação designativa do objeto social, aditada da expressão comandida por ações. Então, se for uma comandida por ações, eu posso colocar lá, neste caso, né, comandida por ações, um lugar da firma, adotar a denominação de desígnio do objeto social, nesse caso. Artigo 1162. Sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Então, quando for uma sociedade em conta de participação, que vamos estudar mais para frente, neste caso, ele não vai adotar nem firma e nem denominação. Tem uma expressão diferente para eles, que vamos estudar mais para frente. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá bom? Artigo 1163. O nome de empresário deve designar-se qualquer outro já existente, de qualquer outro já escrito no nome do registro. Então, falamos desse artigo, né? Então, o nome empresarial deve ser diferente de todos os existentes. Eu vou registrar lá a minha empresa. Tem que colocar um nome distinto neste caso. Beleza? Artigo 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Tá? Então, o meu nome da minha empresa não pode ser objeto de alienação nesse caso. Não posso, vou de dívida ou algo assim, não sofrer qualquer alienação neste caso. Parágrafo único. O adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. O que é esse artigo, parágrafo único do artigo 1164? É o seguinte, se eu comprar, né, o estabelecimento comercial, se for uma compra entre vivos e se o contrato permitir, eu posso usar o nome do alienante, tá? O nome de quem eu estou comprando ou algo assim. Neste caso, tranquilamente. Mas veja, tem que ser entre vivos e o contrato tem que permitir. Então, se o cara já morreu, eu não posso mais usar aquele nome empresarial neste caso. Beleza? Continuando lá, ó. Artigo 1155. O nome do sócio que vier a falecer, for excluído ou retirado, não pode ser conservado na firma social. Então, se eu usar a firma social, criei lá minha empresa com o João, uma sociedade por firma social, ou seja, usamos a firma. Por exemplo, criamos uma microempresa, lá criamos eu e o João. Neste caso, João morre, eu vou ter que também tirar o nome do João do contrato social, porque ele não é mais responsável por aquela empresa. Até mesmo ele foi retirado, ele não é mais meu sócio, eu vou lá e retiro também ele da empresa nesse caso. Beleza? Acabando ali já, pessoal. Ó,
Artigo 1166. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou as respectivas averbações do registro próprio assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. O uso previsto nesse artigo estende-se a todo o território nacional, se registra na forma da lei específica. Quer dizer aqui, ó, se eu registrei, eu sou dono, eu tenho uma exclusividade, tá, no Estado. Então, no Estado do Paraná, só eu posso usar aquele nome. E aí, né, o parágrafo 1 colocou uma ressalva, tá? O uso previsto nesse artigo estende-se a todo o território nacional, se o registro for na forma da lei específica. Para que eu consiga um alcance nacional, tá, eu vou ter que fazer uma publicação maior desse nome, tá? Seu nome um grande nome ou algo assim. Por exemplo, Coca-Cola, tá? É um nome de repercussão nacional. Não precisa, ele não é só estadual, ele é de todo o país, de todo o país nesse caso. Então, dessa forma, regra geral, a minha proteção é exclusiva no Estado do Paraná, tá? Por exemplo, nós estamos no Estado do Paraná, né? Nosso registro aqui é do Estado do Paraná, e se eu for lá, por algum motivo, né? Não, minha empresa agora está grande ou algo assim, está crescendo, eu quero registrar por todo o Brasil, eu vou ter que observar a lei específica nesse caso, né? E vamos conversar um pouco mais para frente nessas aulas, tudo bem? Artigo 1167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Então, por exemplo, se eu vou lá e registro, tá? Tem uma empresa aqui que registrou o mesmo nome, tá? Ou algo assim. Cabe eu entrar com uma ação, nesse caso, tá? Contra esse sujeito lá. É possível entrar com essa ação contra esse sujeito. Então, se por algum motivo, se alguém se sentiu ofendido, ou o nome é pejorativo, ou o nome já existe, ou o nome confunde, por exemplo, colocar lá Coca-Cola combustível. Posso? Acho que não, né? As pessoas vão confundir, achar que aquilo lá é da Coca-Cola, mas não é só um posto de combustível, né? Dessa forma não posso, e aí cabe o sujeito entrar com uma ação neste caso. E por fim, artigo 1168, a inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para o que foi adotado ou quando ultimar-se-á a liquidação da sociedade que o inscreveu. Então, o que é isso aqui? Então, se o nome empresarial for cancelado, né, pode ser cancelado por qualquer pessoa ou cessado o exercício da atividade, a atividade chegou ao fim, teve uma falência ou algo assim, também chega ao fim o nome empresarial desse sujeito. Então, se chegou ao fim a empresa, também chegou ao fim o nome empresarial. Nada mais certo, né? Tá certo isso nesse aspecto. Perfeito? Então, pessoal, caminhamos todos os artigos aqui, né, do nome empresarial, artigo por artigo do nome empresarial, do artigo, né, igual eu falei, do artigo 1155 até o artigo 1168, ponto por ponto aqui dos artigos, tá? Então, de acordo com a sua sociedade, essa é a regra. Primeiro ponto, regra geral. Se for uma sociedade ilimitada, usa a firma. Essa é a regra. Se for uma sociedade limitada, usa a denominação. Ilimitada, usa a firma. Neste caso. Então, denominação usa para responsabilidade limitada. Firma para responsabilidade ilimitada. Essa é a regra. Mas vejam, os artigos que fomos lendo, dependendo da sociedade, ele utiliza firma ou denominação neste caso. Por exemplo, a sociedade limitada usa firma ou usa a denominação nesse caso. Passamos aqui nesses artigos. Perfeito? Fechamos por aqui, então. Até mais. Tchau, tchau.